Gostaria de chamar também para participar da nossa conversa aqui nessa manhã de sexta-feira, Mariana Sanches, diretamente de Washington, colunista do UOL em Washington. Mari, bom dia. E já te jogar, como é que está, falando em punições, é claro que agora de manhã na abertura do semestre do Judiciário, no STF, o desagravo de Alexandre de Moraes, mas a questão das tarifas impostas ao Brasil como sanção ao país foi personagem central, foi protagonista, né? O que você tem de apuração com relação à nova artilharia, o que pode mais acontecer contra autoridades brasileiras por parte do governo Donald Trump? Bom dia. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Josias e a nossa plateia. Verdade, Sakamoto. Essa semana a gente acompanhou a concretização aí da aplicação das sanções da Lei Magnitsky, né, que vinham sendo especuladas já há meses em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, existe uma clara disposição aqui em Washington do governo de Donald Trump, especialmente das alas aí mais ideológicas, de que isso não pare por aí, não. E mais do que isso, eu apurei que já há discussões sobre incluir outros ministros do Supremo na Lei Magnitsky, assim como Alexandre de Moraes. Já existem discussões de inclusão de ao menos aí 4 outros ministros. Com certeza o ministro Barroso seria um deles. Isso que me disseram fontes americanas aqui. Esse é um processo que não é rápido. O do Alexandre de Moraes era o que os bolsonaristas radicados aqui, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o comentarista político Paulo Figueiredo, sempre pediram, era a prioridade deles, mas há outros ministros que devem ser atingidos e também essas mesmas fontes já me disseram que há o risco de o Congresso também ser atingido numa tentativa de forçá-los a votar a questão da anistia em relação a Jair Bolsonaro. Então, trata-se de uma ameaça clara de sanções a autoridades brasileiras, caso elas não se comportem como a Casa Branca deseja que elas se comportem agora, né? Vamos lembrar que na quarta-feira o presidente Trump assinou uma ordem executiva decretando uma emergência nacional nos Estados Unidos e justificando tanto pelo processo contra Jair Bolsonaro. Então, a Casa Branca vê a situação judicial de Jair Bolsonaro como uma emergência nacional dos Estados Unidos e em relação à suposta censura e atuação do Supremo Tribunal Federal para a regulação de Big Techs. Portanto, esses dois motivos são os motivos listados pela Casa Branca nessa ordem executiva que implementa o 40% adicional de tarifa sobre os 10% já anunciados em abril, que são os 10% que serviram para todos os países que tinham superávit, déficit com os Estados Unidos na balança comercial, importação e exportação. O Brasil importa mais dos Estados Unidos do que vende para eles e, portanto, caberia ao país uma tarifa baixa, 10%. Mas sobre ela incidem 40% justificados politicamente. E em nome dessa questão política, Washington estaria disposto a ir mais longe do que foi até agora. Isso está bastante claro, a própria diplomacia brasileira já monitora isso e já sabe que isso está em curso, pode acontecer. Então, a resposta do Brasil, ela também depende desse aspecto, né, Sakamoto? Se, afinal de contas, haverá mesmo uma resposta cada vez maior, uma escalada cada vez maior de punições a autoridades brasileiras por Washington, né, Sakamoto? Mari, está acontecendo uma coisa nos Estados Unidos, se me permite, Sakamoto, Claro, manda ver. fazer uma pergunta a Mari. Está acontecendo nesse momento uma coisa nos Estados Unidos que tem uma relevância até histórica, né? Há um personagem na Casa Branca, o Trump, que está exercendo o poder de forma arbitrária, como poucas vezes se viu, talvez jamais tenha os Estados Unidos e o mundo tenham testemunhado algo parecido, né? E há uma dúvida quanto à capacidade da democracia americana de oferecer freios, contrapesos a decisões que o Trump vem adotando, né?
A própria utilização da expressão emergência nacional é um recurso que o Trump utiliza para atropelar o Congresso, né? Que deu delegação ao presidente para agir em situações de emergência, agir sem a anuência do Congresso, mas o Trump usa essa autorização de forma arbitrária, né? O que eu queria lhe perguntar é, o governo brasileiro está agora em dúvida aqui se é bom, se não é bom recorrer contra a sanção imposta ao Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, recorrer ou não ao judiciário americano. Teria o judiciário americano hoje disposição de se confrontar com o Trump? Há insinuações no Congresso de que democratas podem contestar as tarifas impostas pelo Trump ao Brasil. Existe hoje uma capacidade de reação dentro dos Estados Unidos? A reação doméstica, ela existe ou ela está fragilizada? Josias, a gente tem visto um crescendo aqui de reações, mas elas ainda parecem bastante tímidas quando você compara com a artilharia que vem do governo Trump. Mas, para responder muito claramente às suas perguntas, começando pelo Congresso, ainda ontem eu noticiei na coluna que, de fato, 4 senadores democratas dos Estados Unidos já apresentaram uma representação para contestar as tarifas em relação ao Brasil, especialmente pelo viés da questão da emergência econômica nacional. E essa contestação está sendo assinada, inclusive, pelo líder da minoria, o senador Chuck Schumer, o que mostra quão alto nível, em termos de debate, está a questão do Brasil hoje no Senado americano, né? E essa é uma iniciativa, a gente lembra, o presidente Trump tem maioria tanto no Senado quanto na Câmara, mas o senador Tim Kaine, que foi o primeiro a introduzir essa representação, fez o mesmo em abril em relação às tarifas de 25% sobre o México e o Canadá, que o Trump tinha usado a mesma justificativa de emergência nacional, só que naquele caso dizendo que a emergência nacional era a questão do tráfico de fentanil nas duas fronteiras, nas fronteiras com os 2 vizinhos. E aconteceu uma coisa curiosa. Quando essa representação chegou a ser votada no Senado, os senadores republicanos ficaram muito constrangidos de ter que defender, primeiro, um argumento que eles já consideram ilegal do Trump sobre emergência nacional no caso do fentanil, segundo, de ter que defender impostos, né? A gente está falando dos republicanos, do partido de Ronald Reagan, né? Do partido que, em tese, é anti-imposto. Então, o que aconteceu foi que os democratas conseguiram aprovar a queda das tarifas no Senado, quer dizer, conseguiram colocar na tarifa do Trump sobre o Canadá e o México a pecha de ilegal. É claro que quando essa representação chegou na Câmara, onde o Trump também tem maioria e o jogo é mais pedestre, essa representação foi barrada. Mas há uma chance de que essa mesma representação em relação ao Brasil seja aprovada, porque aqui em Washington todo mundo vê essa decretação da emergência nacional em relação ao Bolsonaro como uma coisa absurda, porque não há como defender que seja uma emergência americana o que acontece no judiciário do país em relação a um ex-presidente de outro país. É uma coisa que não é muito difícil de justificar. E ontem ainda um deputado, também democrata, também anunciou a introdução de uma resolução. Então vai tramitar nas 2 casas ao mesmo tempo. Agora, Congresso hoje entrando as 2 casas em recesso, portanto isso só deve acontecer em setembro. E é muito tempo para que essas tarifas possam vigorar, mas deve haver algum resultado disso. No meio tempo, ontem também recomeçou o julgamento em relação à legalidade das tarifas do Trump, baseadas na noção de emergência nacional para a questão do tarifaço recíproco, aquele de abril em que o Brasil foi tarifado com 10%. Na primeira instância, o Trump já perdeu. Unanimemente, os juízes disseram que não faz sentido usar a lei que é de 1977 e que se refere a graves ameaças ao país para o uso
de tarifa contra um país estrangeiro, que não faz sentido usar isso para botar tarifa em centenas de países, né? O Trump recorreu e conseguiu manter as tarifas em vigor enquanto não há uma resposta final. Mas ontem o julgamento recomeçou e a corte já pareceu bastante cética sobre a legalidade das ações do Trump. Então, fica parecendo, Josias, que no tempo da democracia, que é um tempo muito mais lento do que o tempo que o Trump leva para assinar uma ordem executiva com as suas decisões, haverá alguma reação. Agora, enquanto isso, a gente vai vivendo no mundo em que o Trump impôs, né, a nós todos com o seu canetaço, né?